Crônicas do Amanhecer de 8 de setembro. Por Feijão. Datafolha. 72% discordam que sociedade seria mais segura se pessoas andassem armadas. Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta terça-feira, 31, pelo jornal Folha de S. Paulo aponta que 7 em cada 10 brasileiros negam a ideia de que armas trazem mais segurança para a população. Questionado se a sociedade brasileira seria mais segura se as pessoas andassem armadas para se proteger da violência, 72% dos entrevistados discordaram da afirmação. Os que concordam com a ideia são 26%. O percentual que discorda da afirmação é maior entre mulheres, 78%, pessoas que se autodeclaram pretas, 78%, e com menor faixa de renda, de até 2 salários mínimos, 75%. Entre os que concordam com a ideia estão os entrevistados com sexo masculino, 32%, da região norte, 32%, e com renda familiar de mais de 10 salários mínimos, 37%. O Datafolha também apontou que 71% dos entrevistados discordam da ideia de que é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, enquanto 28% concordam com o pensamento e 1% não soube responder. Segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nas épocas de barbaria, eram os mais fortes que faziam as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Mais estáveis se tornam as leis humanas, à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos, a lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pôde consagrar o direito do mais forte. O fato das pessoas andarem armadas, leva aos duelos, que segundo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis 2 adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificaríeis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas, não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus, da Idade Média. E nessa época infinitamente menor era a culpa. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros e, se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas.
A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. É curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até em que uma simples espada cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão, do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto o que, noutros tempos, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de setembro de 2022.